Olá, começa agora mais um Beneficência na TV, programa de hoje dedicado à nossa coluna. Sim, sabe aquelas dores nas costas que a gente costuma ter? Pois é, quando que elas se tornam um problema mais grave? Programa de hoje, um bate-papo com o ortopedista Dr. Gabriel Bassi e também com o neurocirurgião, aqui também da Beneficência Portuguesa, Dr. Marcos Vinícius, que vai falar sobre a cirurgia de hérnia de disco, endoscopia de coluna. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje nós vamos falar, sabe aquela dorzinha nas costas? Às vezes a gente acorda com uma dor nas costas e, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali. Não, mas foi uma postura, foi o peso que eu peguei ontem quando saí do supermercado, uma noite mal dormida. E às vezes o dia vai passando, o tempo vai passando, aquelas dores vão aumentando e a gente aprende a conviver. Mas chega um determinado momento que essa dor nas costas pode ser algo mais grave. E sobre o assunto eu vou conversar com ele, que é ortopedista aqui do ambulatório da Beneficência Portuguesa, Dr. Gabriel Bessa. Tudo bem, doutor? Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Cris. Afinal, doutor, quais são as doenças da coluna, né? Essas dores nas costas não são normais. Ter dor nas costas é normal? Não, vamos lá. A gente tem que reconhecer alguns padrões de dor nas costas. Existe o padrão de dor nas costas que é mais comum no paciente mais idoso, que é aquela dor que ele começou o dia, ele tem aquela dor muito forte para levantar, aí ele começa a andar, começa a se aquecer e a dor vai aliviando. E no fim do dia essa dor volta. Esse padrão de dor lembra mais um quadro no paciente mais idoso de espondiloartrose. O que é isso? É o desgaste natural que ocorre ao longo da vida da coluna. Já o paciente mais novo, normalmente ele tem o que a gente chama de lombalgia mecânica, a maioria dos quadros, que é uma dor nas costas. Essa dor está mais localizada na região lombar. Algumas vezes ela sobe para a região dorsal, que seria para a região posterior à torácica, aqui. E essa dor normalmente é uma dor mais queimação. É aquela dor que o paciente ele se esforça, é um paciente que ele gera um esforço físico ao longo do dia, ou ele permanece por longos períodos sentado. E aí quando ele vai se levantar, quando ele vai fazer alguma atividade, essa dor é desencadeada como se fosse uma fisgada e começa a queimar aquela região. Agora, as dores nas costas, existem alguns vilões ou apenas um desgaste da nossa coluna? Sim, existem sim alguns vilões. Por exemplo, o tabagismo é um grande vilão. E o outro vilão que eu sempre falo para todos os pacientes é sedentarismo. O sedentarismo é o principal vilão. Inclusive, só para o pessoal que não sabe, hoje você é considerado uma pessoa sedentária quem faz uma atividade física por menos do que 300 minutos na semana. Essa pessoa é considerada sedentária. E durante esses 300 minutos, atividade vigorosa durante 50 minutos. Só que assim, este é o grande vilão. A pessoa sedentária desenvolve muita dor lombar e dores pelo corpo todo. Bom, falando-se em pandemia, onde as academias estão fechadas, as pessoas estão ficando mais em casa, ou seja, vai aumentar o número de pessoas com dor nas costas? Aumentou, não é que vai, aumentou muito. E o padrão é justamente esse que eu comentei. É uma dor que ela não é uma dor que a gente pode falar de maligna. Não é uma dor que eu posso pensar numa dor de hérnia de disco ou uma dor de uma lesão tumoral de um câncer. Normalmente são dores que a gente fala da lombalgia mecânica, que é uma dor lombar que eu falo que ela vai melhorar. Eu falo para todos os pacientes, um pouco de remédio, ela melhora com, sem ou apesar dos tratamentos e ela dura em torno de 6 semanas. Só que ela tem essas características. A dor que a gente pode falar de dor maligna, que é o que a gente comenta, que dor que eu tenho que prestar muita atenção, doutor? Normalmente são aquelas dores lombares que elas irradiam para o pé e começa a dar um formigamento, uma dor lombar que atrapalha a urinar, a defecar. Essa dor é uma dor que chama muita atenção. E a outra dor que a gente chama de sinal de alerta, na cirurgia da coluna a gente chama de red flag. Tá? Basicamente são aquelas dores que fazem com que o paciente acorde à noite. O paciente está dormindo tranquilo, não é a dor que atrapalha a dormir, é a dor que o paciente está dormindo e de repente ela vem uma dor excruciante e acorda ele à noite. Isso é um sinal de alerta que tem que procurar um médico para ser avaliado. Quando o senhor fala de dor lombar, é aquela parte aqui perto do quadril, seria isso? As pessoas também confundem ou é a mesma coisa, a tal famosa dor no ciático? Ai, meu ciático hoje acordou
atacado, né? Eu estou com dor no ciático. Seria essa a dor lombar? Não, são coisas extremamente diferentes. A dor do ciático, o nervo ciático ele é um nervo formado por várias raízes da coluna. A coluna lombar ela inicia na vértebra chamada de L1 e vai até L5. E a partir de L3 até S1, principalmente o componente da raiz de S1, forma o nervo ciático. Essas dores do nervo ciático são as dores que descem da coluna lombar e passam através da perna, de alguma das pernas ou ambas, mas atravessa a região do joelho. E o paciente comumente ele queixa-se de dor no pé, a dor vai na panturrilha e é uma dor que é mantida, não é, tive uma fisgada que desceu para a perna, não, ela continua. Agora, doutor, a gente sabe que existem algumas outras doenças, por exemplo, doenças renais, pâncreas, até mesmo algum dos sintomas do infarto é aquela dor nas costas, né? Como diferenciar essas dores, doutor? Então, basicamente assim, a dor na coluna lombar, ela age dessa forma, como eu falei, uma dor tipo queimação. Já a dor da região renal, ela é uma dor tipo cólica. Tá? A grande dificuldade dos médicos hoje é realmente fazer esse diagnóstico diferencial. Por isso nós temos as red flags, como eu comentei. As dores, por exemplo, a região do pâncreas, ele pode fazer uma dor tipo uma cinta que esteja apertando e pode refletir na região lombar. Eu tenho um caso muito interessante até, que é as características da dor, elas te diferenciam entre região abdominal e região lombar. Uma dor referida ou uma dor da própria coluna. Eu tenho um caso muito conhecido da nossa equipe, que é um paciente que ele melhorava em certas posições, a dor não era o tempo inteiro, e eu falei, essa dor não está compatível com coluna. E aí fez uma angiotomografia, nós encontramos um aneurisma. Aneurisma é uma dilatação de uma artéria. Ele foi tratado por um cirurgião vascular, mas a queixa era uma dor lombar. Agora, doutor, a gente está numa fase de pandemia, então muitas pessoas estão em casa, trabalhando home office, e às vezes se você está trabalhando num escritório, numa empresa, você dá aquela saidinha para tomar um café, você vai ali, para conversar, ou vai falar com o seu chefe ou com algum outro colega. Em casa, a pessoa está sentada de frente para o computador. O próprio computador acaba sendo um vilão para a gente, né, de você ficar toda hora ali na frente. Mas que cuidados que essas pessoas que estão trabalhando home office agora e em casa, que não estão podendo fazer atividade física, elas devem ter? Bom, vamos lá. A pior posição que tem para a coluna é sentado, porque nessa posição a gente aumenta muito a sobrecarga dos discos. Então, o que fazer? Primeiro, eu costumo falar assim, quando você vai ficar sentado por longos períodos, você sobrecarrega a sua coluna, os discos intervertebrais, por um longo período. Dessa forma, você tem que estar o quê? Com a musculatura fortalecida. Você tem que sentar de forma correta, ter um fortalecimento adequado à musculatura do core, que engloba a região abdominal, a região glútea e a musculatura das pernas, para se sentar de forma adequada, para quê? Para o seu corpo conseguir se sustentar naquela posição, que é uma posição que requer muito da coluna. A principal dica que eu posso dar hoje é, mesmo durante a pandemia, tentem fazer alguma atividade física mesmo em casa. Tá? Eu mesmo faço, eu tenho alguns técnicos que eles me mandam treino e eu faço atividade física em casa, normalmente das 5h30 da manhã às 7 que eu consigo fazer. E além disso, você tem que se mobilizar. Como? A cada 30 minutos, 40 minutos, levante. Vai fazer alguma coisa, vai dar uma volta dentro de casa, vai tomar uma água, fica um pouco em pé, se alongue e depois volta para a atividade. Agora, doutor, hoje é muito comum as pessoas estarem com isso aqui nas mãos, o celular. E a posição mais comum é essa daqui, a gente ficar olhando com a cabeça baixa, a gente abaixa o tronco e fica olhando no celular. Então você faz isso em casa, você faz isso no ônibus, às vezes no transporte, andando até mesmo na rua. Isso ocasiona um problema porque você está toda hora baixando aqui. Isso pode trazer um problema? Sim, da mesma forma que eu falei que para a coluna lombar a pior posição é a posição sentado, para a coluna cervical, a pior posição é a posição fletido. Quanto mais você faz uma flexão da região do pescoço, maior é a sobrecarga sobre a região cervical. E isso vai afetar com maior desgaste do disco, maior desgaste das articulações que sustentam. Ou seja, até a sua musculatura da região do pescoço tem que estar fortalecida para você conseguir manter aquela posição por longos períodos. Como a maior parte da população é sedentária, desenvolve dor. Só que a gente tem um agravante, porque isso não acontece só com os adultos. Criança hoje já estão ficando assim, né, doutor? Tem. E isso pode trazer problemas futuros para essa criança. Em criança eu tô tendo vários casos
Eu atendo desde criança, desde bebê até idoso. Essa é a beleza da minha profissão de ortopedista, cirurgião de coluna. Mas assim, eu atendo vários casos de crianças que elas têm desde dor cervical, como dor lombar e até dor na região do tendão do primeiro dedo, porque fica ali no celular, mexendo o tempo inteiro. Então desenvolve uma tendinite do primeiro compartimento extensor. E a gente tem que tratar isso em crianças, coisas que antigamente deveria sim ter, mas em uma quantidade muito menor, porque os hábitos de vida foram modificados. Já que a gente falou de criança, vamos falar de idoso para a gente, nosso tempo está se esgotando. Por que muitos idosos tendem a ficar curvos, ficar abaixando, assim, a andar com aquela sensação de que está ficando curva, né, a coluna, sim, parece um corcunda? Existem diversas causas, tá? Uma das causas, vou falar um pouco de duas, são as fraturas osteoporóticas da coluna, que o pessoal fala, estou até diminuindo de tamanho, a pessoa percebe que ao longo da vida... A gente diminui de tamanho? Diminui um pouco sim. O disco desidrata e a gente diminui realmente de tamanho. E o que acontece? Algumas fraturas osteoporóticas na coluna lombar, na coluna torácica, diminuem o tamanho do disco, o idoso tende a jogar para frente e a principal causa no idoso são as estenoses de canal. O que seria estenose de canal? O nosso canal é basicamente desse tamanho. Ao longo da vida, a gente vai sobrecarregando, desde a parte ligamentar à parte óssea, esse canal vai se estreitando. E qual que é o movimento que o corpo faz para se defender ou ganhar amplitude do canal? É a flexão do tronco à frente. Então o idoso, ele flete o tronco à frente, porque normalmente ele já tem uma estenose de canal, para conseguir deambular, andar de uma forma mais adequada. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Beneficência na TV. Espero poder contá-lo com outras entrevistas em outras oportunidades. Eu que agradeço, viu, Cris? Bom, a gente vai para uma dica do chefe agora e depois a gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu volto, a gente continua falando de coluna, dessa vez com o Dr. Marcos Vinícius, que vai falar sobre a hérnia de disco e a cirurgia de endoscopia de coluna. Mas agora, aquele momento delicioso, uma dica do chefe para você. E eu volto já. Oi, Cris, tudo bom? Vamos dar um prato que leve, no entanto nutritivo, que vai substituir uma refeição sem deixar nada a desejar. Nós vamos fazer uma salada árabe, uma salada chamada fatouche. Essa salada, ela é composta de alface, aí você escolhe o alface de sua preferência, aqui nós usamos a alface mimosa, pepino, rabanete, tomate, manga, vai com molho de orégano por cima. É uma salada muito boa e que com certeza você vai fazer e vai fazer sucesso na sua casa, com os seus entes queridos, tá? Essa preparação que nós fazemos, ela é muito apreciada aqui na Beneficência Portuguesa, pelos médicos, pelos funcionários, pela diretoria. É uma salada completa, leve e nutritiva. Então, fica a nossa dica. Até uma próxima vez. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, no programa de hoje a gente está falando um pouquinho sobre as dores nas nossas costas, né? E popularmente ela é conhecida como bico de papagaio. Algumas pessoas falam assim, eu tenho bico de papagaio, eu tenho não sei quantos bicos de papagaio. Mas será que é verdade? Se
A hérnia de disco é considerada mesmo popularmente como bico de papagaio? Sobre o assunto eu converso com ele, que é especialista em coluna também, neurocirurgião aqui da Beneficência, Dr. Marcos Vinícius Serra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cris, está joia? Obrigada mais uma vez aqui para atender. Afinal, esse bico de papagaio e hérnia de disco tem alguma relação uma com a outra? Essas são uma das confusões da língua portuguesa, né? As pessoas costumam falar assim, eu tô com ciático inflamado, tô com hérnia de disco, tô com bico de papagaio. Na verdade, são duas coisas completamente diferentes, Cris. A hérnia de disco é quando você tem uma fragilidade da parede do disco, que nada... Sabe o tênis daquela marca famosa? Que a gente pisa e amortece? Então, o cara daquela marca famosa, ele não inventou aquilo, ele copiou Deus. Porque Deus criou um amortecedor que ficasse entre as duas vértebras. E esse amortecedor, ele é composto de uma gelatina dentro e de uma caixinha que recobre essa gelatina. E o que é hérnia de disco? É quando essa caixinha estoura e essa gelatina de dentro vaza e pinça o nervo de encontro ao osso. O que acontece com o bico de papagaio é que, com o passar da vida, o nosso disco intervertebral ele vai perdendo altura. E a gente vai tendo micromovimentos na coluna. E aí o osso vai batendo em osso, e aí na tentativa do nosso corpo de grudar uma vértebra na outra, forma aquele osteófito, que é o termo técnico, aquele bico de papagaio. Então, o bico de papagaio é uma alteração tardia da degeneração da coluna, diferente da hérnia de disco, que é o estouro do disco. Então, assim, as pessoas confundem muito, mas não são a mesma coisa. Agora, assim, o que causa esse problema, a hérnia de disco? Então, a gente, no nosso dia a dia no consultório, a gente está muito acostumado a ouvir pacientes falando, doutor, eu trabalho carregando peso, eu tenho hérnia, eu trabalho sentado, eu tenho hérnia, eu trabalho de pé, eu tenho hérnia. Na verdade, tem alguns estudos de fora do Brasil mostrando que para ter hérnia de disco não adianta a pessoa querer, a pessoa tem que poder ter hérnia de disco. Então tem uma série de substâncias que compõem o disco que na ausência delas ou na deficiência delas a gente pode ter hérnia de disco. Uma delas é o colágeno do tipo 2. Não é aquele colágeno de pele, não adianta a gente tomar colágeno porque ele não chega na coluna, a gente não tem nenhuma evidência científica, tá em moda a gente falar em evidência científica hoje, de que esse colágeno tomado pela boca vai chegar no disco, mas essa deficiência de colágeno, por exemplo, ela gera essa fragilidade na parede da caixinha, e aí em algum momento da vida essa caixinha pode estourar, causando a compressão do nervo e consequentemente a dor. A dor. E quando que essa dor ela começa a ser um problema na vida da pessoa a ponto de ter que procurar um médico e seguir para uma cirurgia? Cris, a gente costuma dizer que o momento de procurar um médico é quando você perde a alegria de viver. Quando você tem uma dor nas costas, mas você toma um remedinho e você consegue ir para o seu baile dançar, você consegue ir num jogo de futebol, você consegue fazer as coisas que te fazem feliz, dá para você ir tocando a coisa. Agora, quando a dor está tirando a tua alegria de viver e está limitando a sua vida, esse é o momento de procurar um médico. Certo. Existe uma faixa etária que isso costuma acontecer? Existe, Cris. A gente já operou pacientes com 12 anos e já operou um paciente de 96 anos. Mas, em geral, os pacientes da terceira, quarta década de vida são mais acometidos, porque nessa idade a degeneração do disco, fisiológica inclusive, que existe um envelhecimento normal, né, que a gente chama de aging spine, existem alterações fisiológicas, elas vão ficando mais proeminentes, né? O disco, Cris, ele é nutrido por água, sabe? E com o passar da vida, essa água, a gente vai perdendo a capacidade de absorver e de eliminar essa água. E o disco vai desidratando. Então, isso começa a acontecer já com 20 anos de idade, mas o pico é entre 30 e 40 anos. Mais homens ou mais mulheres? Igual. Igual? Igual. É possível, então, conviver com uma hérnia de disco sem haver necessidade de cirurgia? Sim, isso é muito importante. Evidência científica, de novo. O único tratamento que existe, evidência científica, que resolve a hérnia de disco é a atividade física. Tá? E aí é muito importante a gente separar o fisioterapeuta do educador físico. Mas e se a pessoa sente dor durante uma atividade física? Então, aí que vem a diferença dos dois. Quando o paciente está com dor, vai fazer fisioterapia para aliviar a dor. Nessa situação especial, é tratamento. E o educador físico, através de exercícios de fortalecimento do core, é prevenção. O físio também faz prevenção com pilates, com algumas técnicas que eles usam. Mas a gente tem que entender que existe tratamento fisioterápico e existe prevenção com atividade física, seja ela sendo ministrada pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico. Então, assim, 90% dos pacientes que efetivamente têm hérnia de disco, porque tem muita gente que tem dor nas costas, Cris, mas não tem hérnia de disco.
O paciente chega no consultório, doutor, eu tenho hérnia de disco. Na hora que você vai examinar e vai ver o exame, o paciente tem outras alterações, não é hérnia. Mas, estatística de 90% dos pacientes que têm hérnia de disco e dor, eles não precisam de cirurgia. Só 10% dos pacientes é que vão precisar de algum tipo de intervenção cirúrgica. E esse paciente que chega lá no consultório e fala, doutor, eu tenho hérnia de disco, é porque ele procurou com o doutor Google, né? Acaba indo ali. Muito. E aí que entra a história do bico de papagaio também. Porque o Google muitas vezes não diferencia. Entendi. Agora, Marcos, no caso da pessoa que tem que fazer cirurgia, quais os riscos? É uma cirurgia que ela vai ficar completamente curada e ter uma vida normal, ou isso vai acabar limitando algumas coisas? Cris, mexer em coluna é que nem mexer em dente. A gente não pode esquecer, quando a gente faz um tratamento de canal, que aquele dente foi mexido. O dente está lá, bonito, esteticamente, mas é um dente que foi mexido. A mesma coisa na coluna. Mas assim, os resultados das cirurgias na literatura, nos livros, é em torno de 90% a 95% de excelentes resultados, ou seja, pacientes que continuam sua vida normalmente nas suas atividades, inclusive praticando esportes de alto rendimento. A gente tem pacientes que a gente operou que 15 dias depois estavam andando 80 km de bike. Então assim, dá para levar uma vida normal sim. Eu queria que você falasse sobre a endoscopia de coluna. Essa é a minha paixão. Né? Depois a gente vai dar a boa notícia sobre essa cirurgia. Exato. Então, a endoscopia de coluna é uma técnica que está aqui no Brasil desde 2004, 2005, mas foi a partir de 2011, 2012 que ela começou a ter um crescimento vertiginoso. E qual que é a diferença da hérnia da cirurgia tratada por endoscopia, da cirurgia de endoscopia para as outras? A incisão é muito pequena, então é uma incisão de 7 milímetros. A gente entra com uma câmera e junto dessa câmera passam as pinças. Então a gente consegue fazer um procedimento que dura em torno de 20, 30 minutos, muitas das vezes com o paciente acordado, com uma sedação e anestesia local, então o paciente interage com a gente durante a cirurgia e a gente consegue fazer essa ressecção com menos sangramento, com uma incisão menor, retorno precoce ao trabalho e com uma efetividade próxima a 95%, que é semelhante às outras técnicas que existiam até então. Uhum. Agora, doutor, essa cirurgia ela não era coberta pelos planos de saúde, então somente as pessoas para fazer teria que ser no particular. Mas em meio a tanta pandemia e tanta notícia ruim, a gente tem uma notícia boa que recentemente, há cerca de um mês, a ANS foi aprovada, então entrou para o rol da ANS a cobertura, a obrigatoriedade da cobertura dos planos de saúde para essa cirurgia de endoscopia. E o doutor Marcos Vinícius, que é da Associação Brasileira de Neurocirurgia e também a Sociedade Brasileira de Coluna, eles é que indicaram o senhor para que fosse o condutor dessa pesquisa científica e que levasse essas informações todas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato, Cris. Na verdade, o que acontece? A gente está no meio de tanta notícia ruim, né? E aí surge uma notícia fantástica, porque não foi só a endoscopia de coluna que entrou no rol, né? Outros 13 procedimentos entraram e vários medicamentos entraram. Só que como é que funciona isso? O rol da ANS é uma lista de procedimentos mínimos que a operadora é obrigada a cobrir. E todos esses procedimentos e todos esses medicamentos, os convênios não eram obrigados a pagar. Então o que foi feito? Em 2018, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a qual eu sou membro, me designou, e a Sociedade de Coluna também me designou para que eu fizesse o estudo. Então a gente fez um trabalho, inclusive uma sustentação oral lá dentro da ANS no Rio de Janeiro, e a gente logrou êxito no final de janeiro com a publicação no Diário Oficial da inclusão da endoscopia de coluna e de outros procedimentos dentro do rol. E aí, a partir do dia 1º, foi dado um prazo para as operadoras de saúde se organizarem, e a partir do dia 1º de abril de 2021, em meio a essa pandemia, por isso a notícia não apareceu, as operadoras passaram a ser obrigadas a cobrir esse tipo de procedimento que realmente transforma a vida do paciente. E em primeira mão, Beneficência na TV está aqui com o médico que conduziu esse estudo científico. Então, parabéns, doutor Marcos. Muito obrigado. Eu acompanho a luta dele, já acompanho a sua luta nessa cirurgia já há um bom tempo, né? Doutor, e essa cirurgia, no caso, a pessoa quando ela faz, o pós-operatório, na verdade, ele é mais rápido, então a pessoa ela pode voltar à atividade dela, de repente de trabalho, a vida normal dela, mais comparada com a outra. É isso que é o divisor de águas dessa cirurgia. Vamos lá, não é milagre, tá? É cirurgia. Então tem complicação, tem riscos. A gente tem muita gente aqui na Baixada já fazendo a cirurgia também, isso é importante falar, muita gente treinada e capacitada para fazer, e no Brasil todo.
Mas, inclusive treinada pela sua equipe, né? também. Só que acontece, dentro desse parecer técnico-científico que foi utilizado na inclusão do rol, a gente fez um estudo do impacto que teria na Previdência Social a endoscopia de coluna sendo feita no SUS, porque é isso que acontece, vai poder ser feita no SUS. Então a gente fez um estudo comparativo, pegando a população norte-americana, pegando a população brasileira e pegando os dados do DataSUS. E fizemos projeções. E nessas projeções, Cris, a economia da endoscopia de coluna no primeiro ano no rol, pelo fato do paciente, só para você ter uma ideia, o paciente com endoscopia de coluna ele volta a trabalhar com 15 dias, no máximo um mês. Então às vezes o doente nem fica afastado pelo INSS. Ao passo que o doente que faz artrodese, que é uma técnica válida, tem suas indicações, não tem problema nenhum o doente ser submetido à artrodese, ele acaba tendo um tempo de recuperação maior, que vai de 6 meses a 1 ano. Então, na hora que a gente pegou e tabulou esses números, a diferença de economia para as contas da Previdência Social eram gigantes, coisa de R$ 1 bilhão no primeiro ano. Eu até tomei uma porrada no dia lá que eu fiz a sustentação oral, porque a ANS é uma agência de saúde suplementar. E eu estava falando alguma coisa que impacta na Previdência Social. Então, eles até falaram, muito legal esse seu estudo, mas isso não é pertinente ao que a gente está vendo aqui. Mas eu acho que o grande diferente da cirurgia é isso. O pós-operatório é menos doloroso. É como comparar um pós-operatório de cesárea e de parto normal. Entendeu? E o paciente volta antes ao trabalho. Agora, algumas pessoas devem estar perguntando assim, poxa, mas se é problema de coluna, não deveria ser um ortopedista falando isso? Por que um neurocirurgião fazendo uma cirurgia de coluna? Então, eu queria que você explicasse por que é um neurocirurgião e não um ortopedista. A coluna é uma área de imbricamento das duas especialidades. Então, neurocirurgião pode fazer cirurgia de coluna e o ortopedista especialista em coluna também pode fazer cirurgia de coluna. E talvez esse seja um dos diferenciais da nossa equipe. Como o Bessa que falou antes de mim aqui, ele é da equipe também lá do Instituto Santista e do BESC, aqui da Benê. A gente tem uma equipe híbrida exatamente por isso, porque o que importa é ter formação. E tanto o ortopedista quanto o neurocirurgião podem fazer procedimentos desde que tenham formação. Okay. Tá bom, doutor, obrigada por ter aceito o convite. Espero que em breve a gente possa estar trazendo mais notícias boas, né, aqui para o programa Beneficência na TV. Eu fico por aqui, o programa de hoje chega ao final. Se você quiser rever essa ou outra matéria, é só entrar nas nossas redes sociais, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Eu quero deixar um abraço especial à Teca da Sala VIP, que está cuidando dos meus cabelos, agora da roupa também. Então, você quiser, Teca Sala VIP, clica lá e você vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Próxima semana, neste mesmo horário, a gente volta com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.